Boa noite, companheiros de caminhada. Mais uma noite de estudos. Estejamos todos conectados nessas orações, nesses ensinamentos. Que Jesus Cristo, Mestre amado, e Mãe Maria Santíssima, nos abençoe nesta noite. Nos leve em espírito na presença do nosso Criador. E junto dele, recebendo todo o seu amor, nos envolvendo, nos amparando, pedimos, Pai, nos abençoe, nos envolva, nos proteja. Nesta noite maravilhosa de estudos e aprendizado, que possamos aprender um pouco mais sobre o seu amor, um pouco mais sobre os seus ensinamentos, que o seu Filho amado, nosso irmão maior, deixou aqui quando encarnou, para trazer o ensinamento do amor a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Que a espiritualidade do Estrela da Caridade, nossos guias, nossos mestres, nossos protetores, nossos guardiões, estejam junto conosco nesta noite abençoada. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com cada um de nós e que possamos estar fazendo o melhor proveito possível deste momento de vida que estamos tendo. Graças a Deus estamos presentes e agradecendo sempre, ou pelo menos é isso que somos estimulados a fazer, agradecer. Gratidão em todos os momentos. Hoje estamos com os nossos amigos aqui do Estrela da Caridade, estamos aqui com alguns outros amigos também de outras casas e instituições, mais uma vez diante do Evangelho do Cristo Jesus e buscando o melhor das compreensões. O nosso bate-papo, o nosso diálogo é para que nós tenhamos um entendimento e um empoderamento de nossa fé. Entendermos um pouco dessas mensagens do Cristo amado e, com isto, fortalecermos a nossa fé a ponto de andarmos melhor ou com maior comunhão com o nosso querido Pai Celestial. Por isso, sejam todos bem-vindos a mais este momento de estudo e de reflexão. Hoje estamos com o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E muitos de nós já ouviu a parábola. Muitos de nós já ouviu esta mensagem que Jesus conta, buscando dar um norte, uma orientação para que nós saibamos aproveitar o tempo e estarmos melhor diante dos ensinamentos divinos. Então, o que acontece? Nós temos aqui a história de que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Agora aqui já está o interessante. Ele saiu ao romper do dia, encontrou alguns trabalhadores, ofereceu um denário ou uma moeda, não sei o Novo Testamento que você tem em casa, porque dependendo da tradução, porque isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1 até o versículo 16, tá bom? Quem for procurar no Novo Testamento, Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16. E aí, logo nesse versículo primeiro aí, ele está dizendo, o trabalhador saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E encontrou os trabalhadores, ou encontrou as pessoas dispostas a prestar o trabalho. Olha que coisa interessante, ao romper do dia.
Vamos dizer aqui que esse romper do dia era a primeira hora, 6 horas da manhã. Ele foi procurar trabalhadores para sua vinha um pouco antes das 6 da manhã e encontrou pessoas que estavam dispostas a trabalhar. Ok, aí acertou com eles um dinheiro pela jornada de trabalho. A jornada de trabalho era durante todo o dia e eles foram então para a vinha trabalhar. Este pai de família saiu ainda na terceira hora do dia. Se a primeira hora era às 6 da manhã, a terceira hora do dia eram às 9 da manhã. Então, por volta das 9, um pouco antes, provavelmente, ele está lá procurando mais trabalhadores para a vinha. E aí a gente já começa a entender que a vinha deve ser grande demais. Esta seara é enorme. Deus está mostrando para nós com isso de que são poucos os trabalhadores, por mais que ele tenha contratado todos que quiseram trabalhar ou que estavam dispostos logo na primeira hora, ainda é pouco, ou foram poucos para o trabalho que deveria ser feito. Porque a seara é enorme, a vinha é gigantesca. Então, não adianta dizer, eu contratei 100 trabalhadores. Sim, mas 100 trabalhadores para mais de, 800 hectares de terra, 1.000 hectares de terra, é pouco. São poucos trabalhadores. Então, ele saiu na terceira hora, 9 da manhã aproximadamente. E encontrou pessoas dispostas a trabalhar. E as pessoas estavam ali procurando o que fazer, e ele então mandou que as pessoas fossem para sua vinha. Ótimo até aí. Ele saiu de novo, olha como são as coisas, porque nós precisamos entender que a obra precisa de trabalhadores o suficiente que anunciem e que façam um bom trabalho. Então, ele vai na sexta hora, na 9ª hora e na 11ª hora. Na sexta hora ele encontra gente, na 9ª hora ele encontra gente, e na 11ª hora ele vai ainda procurar. Veja que a jornada de trabalho, o dia de trabalho, já estava quase para completar a 12ª hora, porque eram 12 horas o dia de trabalho, a jornada de trabalho. Então, já estava quase para completar a 12ª hora do dia, quando ele encontra lá na 11ª mais alguns trabalhadores. E aí, agora sim, para esses ele pergunta, por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E eles disseram, olha, porque ninguém veio nos assalariar, ninguém veio nos contratar. Nós estamos aqui nos propondo a trabalhar, mas ainda não veio. E aí o homem diz, vão para a minha vinha. Agora um detalhe que eu não disse depois dos trabalhadores da primeira hora, eu não disse nos demais. Nos demais, ele disse, vão trabalhar na minha vinha. Para os da primeira hora, ele acertou uma moeda ou um denário. Ele acertou o pagamento. Vai lá, pela jornada, eu te pagarei uma moeda. Mas para os demais, ele não falou isso. Ele simplesmente falou, por que estão sem trabalhar? Ou então, vocês aí querem trabalhar? Vão trabalhar, e eles iam trabalhar. Aqui de antemão, a gente deve pensar o seguinte, será que todos que estavam procurando ou todos que estavam precisando foram trabalhar? Nós cremos que nem todos foram. Nem todos devem ter ido. Mas aqueles de boa vontade, aqueles que verdadeiramente estavam querendo trabalhar. Porque muitos de nós às vezes não vai, por um motivo ou por outro. Principalmente quando a gente não sabe nem quanto vai ganhar. Mas alguns de nós vai só pela garra, o sentido de ser útil e saber que todo trabalhador merece ganhar pelo seu trabalho. O quanto aí já é diferente,
porém todos merecem ganhar. Aí chegou o momento de pagar, ou seja, deu as 12 horas de trabalho, 12 horas e pouquinho, aí acabou o dia de trabalho, né? Então vamos pagar. O senhor então chamou o pessoal para fazer o pagamento e disse lá para os seus assessores lá, olha, vamos pagar o pessoal, começa pagando pelos que chegaram por último, até chegar nos que chegaram primeiro. E assim foi feito. E aí o que aconteceu? Para aqueles que chegaram por último, ele pagou uma moeda. Para os que chegaram antes daqueles, um pouco, uma moeda. Para os outros, uma moeda. E assim foi pagando. E aí o que acontece? O pessoal que foi contratado lá na primeira hora observou isso. Observou e começou a comentar um com o outro. Olha aí que legal, ele está pagando uma moeda para o pessoal que chegou por último aqui. Imagina para nós. Olha que coisa interessante. Saíram do patamar do que havia sido estabelecido. Julgaram. Outras traduções diz, pensaram que deveriam receber mais, queriam receber mais. E quando chegou o momento de pagarem para ele, quanto eles receberam? Uma moeda, ou o denário. Uau! Aí um olhou para o outro e deve ter pensado assim, olha aí, o que esse cara está pensando? Como pode? E como eles começaram a murmurar, vejam, murmurar não era bem dizer. Murmurar não era agradecer. Eles não estavam agradecendo pelo trabalho que conseguiram, não estavam agradecendo pelo dinheiro que conseguiram levantar nesse dia, não estavam agradecendo pela oportunidade de serem úteis no dia de hoje. Eles estavam murmurando contra o pai de família, contra o dono da casa. Porque acreditaram, pensaram, julgaram, suporam que deveriam receber mais do que o combinado. E aí o homem perguntou, não é, para eles, depois que viu essa murmuração, meu amigo, eles disseram, né? Os últimos trabalhadores apenas uma hora, e pagaste tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia, o calor do dia, o dia estafante. Aí o dono de família lá, o dono da casa, o dono da vinha, fala, meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Então, primeiro, olha que coisa maravilhosa, Deus, o Pai, o dono da vinha, não comete injustiça. Se algo foi combinado, é isso que vamos receber. E queira Deus que mereçamos. Então continua o homem de família, olha, nós não combinamos uma moeda por vossa jornada? Então, tomai o que é seu e siga teu caminho, tranquilo. Entendeu? Quanto a mim, quero dar a este último, tanto quanto dei a vós, o Deus de misericórdia, o Senhor de compaixão, o Senhor de amor infinito, né? Mais do que essa compaixão, amor infinito. Esse Deus que realmente cuida de nós e que vê o esforço de cada um. Vosso olho, continua aqui o dono da vinha, dizendo para esse pessoal, vosso olho é mau porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, e poucos os escolhidos. Olha que coisa interessante. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E aqui neste caso, quanto também nas bodas de núpcias, naquela outra parábola de Jesus, lá em Lucas, o que acontece? Nós entendemos que a própria pessoa é quem se escolheu. Foi a própria pessoa, cada um de nós, que tem a oportunidade em suas mãos de se auto-escolher para habitar, comungar com o Pai Celestial, com o plano espiritual superior, neste reino de Deus.
ou em toda esta aura iluminada ao qual pertencem os espíritos mais evoluídos. Somos nós que nos escolhemos. E nos escolhemos como? Pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, pelo bem que praticamos, pela caridade que exercemos, pelo amor despretensioso, o amor incondicional. Ou seja, as pessoas que alcançarem estas qualidades, elas incorporando essas qualidades em si mesmas, se auto-escolhem. É como se nós estivéssemos naquela situação de que você está na empresa e devido à qualidade do trabalho que você presta, é quase que inevitável não lhe promoverem. Ou seja, a promoção, ela virá, ela é inevitável, a promoção. Não lhe promover será um grande erro de uma empresa que olha e observa e vê a sua competência, a sua produtividade. E eu quero transportar isso para cá também, porque nesta parábola é óbvio que algumas pessoas falam, então legal, eu vou ficar esperando até a última hora para ser contratado. Se você ficar esperando até a última hora, ou seja, se você ficar num bem bom, dormindo, eu vou dormir até mais tarde, lá para as 5 da tarde, que é a 11ª hora, eu vou procurar emprego. Se você ficar neste pensamento, é possível que você se desgaste, que você não seja contemplado e ainda pode ser desmerecido por mostrar tanta ingratidão ou mesmo preguiça para fazer o que tem que ser feito. Porque esses aqui que nós lemos, eles não estavam à toa. Eles estavam em busca do que fazer, de serem assalariados, de prestarem um trabalho ao qual eles poderiam, eles tinham competência para realizar. Eles só estavam esperando a oportunidade. E eles não estavam em casa esperando. Eles estavam nas praças, nos locais onde este empregador poderia estar, poderia passar. E aí os viram e lhes contrataram. Foi assim que aconteceu. Então ninguém ficou dormindo em berço esplêndido, esperando a banda passar para ver se alguém iria lhe contratar. Não foi isso que aconteceu. E nós sabemos, temos o entendimento de que não foi isso que aconteceu, justamente porque Jesus é tão correto quanto o Pai. Jesus não ia contar algo para nós, para dizer, olha, fica aí, tranquilo, não precisa se preocupar não. Não, não é isso. Jesus falou, fique atento. Tanto que ele já tinha dito lá no Sermão do Monte, que nós já lemos aqui, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e ela abrir-se-lhe-á. Lembram? Então, agora também é isto. Jesus está falando essa parábola dos trabalhadores da última hora. Mas vamos subir o nível de entendimento, ou seja, vamos buscar entendimento superior um pouco. Porque o plano espiritual, aí no item 3, o espírito de Henry Heine, ele diz para nós, olha, vamos entender um pouquinho essa simplicidade dos símbolos trazidos por Jesus. E ele então coloca que os trabalhadores da primeira hora representam os profetas, porque nós estamos falando da grande vinha do Pai, que é a humanidade. Não pode ser outra vinha. Por favor, não vai pensar mesmo em fazenda que produz uva para fazer vinho ou suco, tá bom? Nós estamos falando de uma parábola de Jesus, onde ele usa desses atributos do dia a dia, de coisas que o povo conhece, para poder levar-nos ao entendimento maior do que é o amor do Pai para conosco e de como o Pai nos
habilita, nos treina, nos capacita, nos forma para que possamos agir dentro de uma boa capacidade, de uma boa qualidade e adquiramos as virtudes necessárias para prevalecer, ou seja, para estarmos sendo merecedores dessa convivência no reino dos céus ou no reino de Deus. É assim que nós todos vamos aprendendo a lidar no dia a dia. Ok, então ele diz que os trabalhadores da primeira hora foram os profetas que vieram dar grandes avisos, indicações e orientação para o povo. Os profetas foram os trabalhadores desta primeira hora. Grandes profetas que entenderam a missão. Ocorre que o mundo tem suas questões, tá bom? O dia a dia tem suas questões. Alguns profetas muito grandiosos e muito cheios de energia e também de mediunidades incríveis, tá? Eles também tiveram alguns rompantes que nós não vimos da mesma qualidade em Jesus, tá? Moisés foi maravilhoso para o povo, reacendeu a chama do Deus único num povo que já estava há 400 anos escravizado praticamente, ou sendo servos dos deuses, dos mitos e das crenças do faraó. E Moisés vem e resgata, reacende, mostra com toda a sua energia e com todo o equipamento mediúnico que tem, tá? Que há um Deus. Ou seja, vamos ratificar aquilo que o profeta mais antigo ensinou a Abraão. Há um Deus. Esse Deus é o Criador, o Pai de tudo e de todos. É isso que Moisés veio fazer. Mas nós lembramos aí que Moisés também teve aquele episódio, né, de quando o pessoal construiu o grande bezerro de ouro, depois que ele desce lá do Monte Tabor com as tábuas, né, e vê aquilo, ele manda o pessoal, como é que podem? Um minuto que eu vou ali, veja, isso não faz bem a Deus, vocês querem adorar ídolos, aquela coisa toda, quem são os responsáveis? Aí identifica os responsáveis, o povo que está ali pega os responsáveis, e Moisés então permite, ordena, né, que o bezerro seja derretido, aquele ouro todo, e já que era ouro que eles queriam, que ponha-se ouro derretido goela abaixo. E assim foi feito com muitos. Mas nós precisamos entender o contexto. Eu até digo assim, se necessário ou não, porque a gente vê no tempo de Jesus também, uns que a gente acha que talvez até fosse necessário, mas que Jesus não agiu assim, e nós damos graças a Deus de aprendermos com ele, para também termos essa tolerância nos dias de hoje. Para também podermos agir com mais inteligência e capacidade nos dias de hoje. Aprendemos melhor com Jesus e vemos outros seguindo o exemplo de Jesus. Gandhi, Mahatma Gandhi, Maria Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, e por aí vai. Nós estamos aprendendo o melhor. Então, alguns lá tiveram ainda algumas coisas para acertar? Sim, mas são grandes avatares, são grandes baluartes, os que foram chamados primeiros. Então, aqui o Henry Heine fala isso. Olha, aqueles profetas são os primeiros, né? Depois nós temos Jesus. E com Jesus nós temos também todos os apóstolos que fizeram um trabalho incrível depois da crucificação, depois que Jesus se levanta aí para o reino e de Deus também, e cuida como governador desse planeta, de todos nós, não é? Deixou aí apóstolos muito bem orientados, ou pelo menos com uma visão de fé forte o suficiente para que eles continuassem o legado. E eles continuaram muito bem. Nós tivemos então esses trabalhadores de algumas outras horas, tá? Como outros profetas, outros avatares, os apóstolos de Jesus, depois o pessoal da igreja que vem ainda com seus pesares ou não, trazendo de bom tom esse ensinamento do Cristo. E por último, nós cremos, nós aqui que professamos doutrina espírita, cremos
se tratar desses que vêm ratificar os ensinos de Jesus. Porque como o próprio Cristo disse que iria enviar o Consolador, e nós já lemos isso também em nossas aulas, este Consolador, Jesus diz que iria ficar para sempre conosco. Jesus diria que ele iria relembrar o que ele disse, que iria ensinar outras coisas. E nós já entendemos que ele iria ensinar outras coisas porque não era possível ensinar na época do Cristo. Precisava alguns subsídios que só a ciência pôde trazer para o nosso melhor entendimento das coisas. E com isso, o fortalecimento de nossa fé pelo conhecimento adquirido. Então, nós estamos considerando que uma vez que se cumpre e o Consolador vem, e que agora nós da doutrina espírita somos este que temos o privilégio de ter revelação vinda direta do plano espiritual, nós acreditamos que é mais um chamamento para nós, para que nós também possamos atuar bem nesta vinha do Pai Celestial. E aí acontece também que dentro de nosso aprendizado, dentro da fé que professamos, nós entendemos que numa doutrina reencarnacionista, muitos daqueles que viveram no passado, alguns lá na época dos profetas, outros na época de Jesus, outra na época do próprio Kardec, nós cremos que eles voltam e que eles agora se beneficiam tanto da semente que plantaram, a parte boa da semente que plantaram no passado, como se beneficiam dos ganhos dos estudos realizados no decorrer do tempo até chegar ao momento presente. Muitos voltaram e reavivaram-se, reanimaram-se, encontrando a doutrina espírita ou encontrando em religiões mais ativas ou mais pró-amor ao próximo, encontraram nessas épocas modernas os meios que eles não tiveram no seu tempo para reafirmarem a sua fé. Por isto, provavelmente, alguns que foram trabalhadores da primeira hora podem ter regressado em outras horas, podem ter regressado na 9ª hora, na 10ª hora, ou até mesmo nesta 11ª hora, para reacender a chama da verdade e, com isto, praticar melhores atos, já com um melhor embasamento e com uma fé mais profunda, até porque já trazem uma crença firme em Deus de muito tempo. Com isso, então, nós entendemos que nós somos os continuadores de algo que muita gente já plantou, porque para que nós tivéssemos oportunidade de professar a nossa fé em Deus, em Jesus, na vida eterna, nesse movimento reencarnatório que permite que a gente continue aprendendo e evoluindo, muitas pessoas se sacrificaram. Para alguns de nós hoje é fácil, graças a Deus. Eu também dou graças a Deus de vivermos nesse tempo, pois é fácil. Há poucos anos agora, disseram que era até rico, era chique dizer que era espírita, porque geralmente éramos comparados aos espíritas abnegados. Muitos de nós éramos comparados a um Chico Xavier. Ai, você é espírita, ai, Chico Xavier, tudo de bom. Sim, Chico Xavier é Chico Xavier, e vai saber quantas vidas foram necessárias até ele alcançar a dignidade, a potência mediúnica e também o traquejo necessário para anunciar a Deus, o mundo espiritual e essa interlocução entre espírito e matéria. Nós não sabemos. O fato é que cada um de nós hoje pode sim abraçar a doutrina e dizer:
e dizer, graças a Deus, eu posso encontrar entendimento suficiente para trabalhar melhor a minha vida. Agora, isso é para quê? É para que eu me auxilie, para que eu me produza no que diz respeito à evolução necessária em mim, mas também há de servir para a vinha do nosso Pai Celestial. Ou seja, não há aprendizado que deva estancar-se em nós, por nós, sempre nós. Ou seja, sempre eu. Não é para se estancar em mim. Todo aprendizado deve servir para nós de alguma maneira, para que a nossa prática, ou a nossa palavra, ou nossa atitude possa animar as pessoas ao nosso redor, possa fazer valer um pouco mais de nossa competência junto à vinha de Deus, e assim, quem sabe, nós consigamos fazer-se merecer. Entende o que nós mesmos nos escolhemos? Nós nos escolhemos. Essa é a prática que nós estamos buscando, esse é o entendimento que nós estamos trabalhando. E eu me escolho na medida em que eu realizo, pratico os requisitos necessários. Isso é lindo, não é? Nós vemos pessoas encarnadas, pessoas entre nós, que estão fazendo um trabalho fantástico. E alguns até são devotos de fulano, de um filósofo, de um santo, ou de um profeta. E nós falamos, puxa vida, não é? A similitude entre a boa semente plantada por aquele e o trabalho realizado por esse, que parece que se complementa, pode ser sim um complemento. Pode ser que agora nós, trabalhadores da última hora, estamos reencontrando o solo necessário, o solo fértil necessário para terminar a obra na vinha ao qual nós nos propusemos, sem nenhuma inveja, sem estar achando que somos os primeiros ou que somos os últimos, simplesmente fazendo o trabalho que nos compete. E sabedores de que todos iremos receber o mesmo galardão, a mesma bênção, desde que façamos um trabalho bem feito. Não importa se começamos ontem, se vamos começar hoje, ou se começamos hoje ou se vamos começar amanhã. O importante é começar a fazer algo para o bem da nossa harmonia, tranquilidade e paz, e nesta harmonia, tranquilidade e paz, podermos colaborar com a harmonia, tranquilidade e paz de outros presentes nessa vinha amada e querida que se chama planeta Terra, humanidade e todo ser vivente no planeta. É isso que procuramos entender, fazer, praticar, aprender. Também, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de Erasto, e ele diz aqui, pelo menos Kardec identifica dessa maneira, como sendo o protetor do médium que estava dando a passagem naquele momento, tá? Lá em 1863. Erasto, ele dá a sua comunicação dizendo, você não está enxergando o momento? Veja bem o momento que estamos passando. Olha os momentos que estão chegando. Olha o que se desenrola à frente. Erasto está mais ou menos dizendo isso. E conclamando aos que já possuem capacidade de entender esta comunicação, ou seja, a comunicação do plano espiritual, os ensinamentos, e podem reproduzi-la, podem multiplicá-la,
que o façam para que mais pessoas possam entender que não estamos aqui por acaso, mas precisamos de bom entendimento para ajudar a outros que talvez não tenham tanto entendimento assim. Erasto fala aqui, nada de temor. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, verdadeiros adeptos do Espiritismo. Vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Olha o que Erasto está falando, Erasto está chamando, dizendo, olha, existe sim desafios, porque línguas de fogo são desafios pela frente. E principalmente na época do nosso querido Kardec. Principalmente na época de Kardec, principalmente na época aí de grandes avatares da doutrina espírita, que fizeram de tudo para que essa doutrina avançasse, chegasse às pessoas, para que essa verdade estivesse à disposição de todos. E eles enfrentaram grandes desafios. Por isso que eu digo, hoje é muito mais fácil para nós. Olha os equipamentos que nós temos: celular, computador, linha de internet, linha de telefone, centros por diversos locais do país, várias cidades, centros, instituições espíritas, as quais nós estamos, de alguma forma, podendo falar de Jesus, ouvir de Jesus, ouvir sobre os seus ensinamentos e também recomendações ou orientações e até cursos para que nós sejamos pessoas melhores para o ambiente onde nós estamos. Ou seja, para o planeta, pessoas melhores para a comunidade, pessoas melhores para a família, pessoas melhores para nós mesmos. E aí eu, neste momento, faz tempo, inclusive, muito tempo que eu não faço essa homenagem a todas as pessoas que abriram as portas para a divulgação da doutrina espírita. Todas as pessoas. Eu costumo ir nos lares, nas casas, eu costumo ir em alguns lugares que nos convidam para palestrar, nos levam até com todo o carinho, para palestrarmos nessas casas. E nem sempre nós fazemos uma reverência e uma referência aos que fundaram, aos fundadores, aos dirigentes primeiros. Algumas casas onde eu vou têm 50 anos de idade, outras têm 65, outras estão completando 70 anos de existência. Existem casas que são menores, têm 5, 10 anos de existência. Porém, contudo, todavia, existiu um grupo de pessoas, ou um casal, ou uma pessoa, que foram os que idealizaram fazer daquele lugar um centro de luz, uma referência de luminosidade no que diz respeito à expressão do Evangelho de Jesus, segundo esta visão de vidas sucessivas e de interação dos espíritos desencarnados com os encarnados, deste preceito de vida eterna, consciente e evoluindo constantemente de acordo com a vontade de cada ser criado por Deus. Por isso, neste momento, estas pessoas que enfrentaram os primeiros desafios, porque não é fácil manter uma casa. Tem gente que começou na sua garagem, na garagem de casa. Eu tenho um amigo que faz encontros no seu galpão. Ele tem um galpão na casa dele, faz encontros ali uma vez ou outra. Ainda não está de um modo assim perene, uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, ou 4. Ainda não está, mas vai estar. Porque ele gosta, ele quer, ele crê que está fazendo dali um ponto de luz. E nós cremos, nós sabemos que foi assim o começo de muita gente. E Erasto está falando, olha, todos vós, homens de boa fé, que sabeis da vossa pequenez observando os mundos espaciais do infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a maldade.
e de aniquilar esse culto ao bezerro de ouro, ou seja, várias crenças falsas que existem por aí, e crendices também, né? Que se expande dia após dia. Ide, Deus vos conduz. Nós estamos dizendo, hoje estamos aqui reverenciando e referenciando as pessoas, os casais, as famílias que iniciaram o Estrela da Caridade, a Seara Bendita, ao Lar e Harmonia, ao Bênção de Paz, ao Maria Dirce Congregação Espírita. Qual mais aí que nós participamos? Ao Lar Kardecista, ao João de Deus, eu estou dizendo Núcleo Espírita João de Deus, entendeu? Nós temos vários centros no Brasil inteiro que, às vezes, as pessoas não sabem nem a história de quem começou aquilo. Outros centros, graças a Deus, têm isso por escrito, para que cada novo membro saiba que não foi fácil, mas que a casa continua atendendo. Não foi fácil, mas a perseverança dos dirigentes levaram adiante a proposta e vingaram, de forma que existem até hoje. Por isso, muito obrigado a todo local onde a doutrina espírita pôde entrar, elucidando e colaborando no fortalecimento da fé de cada um de nós. Muito obrigado. Erasto ainda continua dizendo, e seria bom que vocês tenham realmente lido, não é? Tomara que cada um aí possa pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, tá? Trabalhadores da última hora. Erasto diz, e depois, levando a palavra, nós, espíritas, e depois, levando a palavra divina aos grandes que a desprezarão. Ele não está dizendo para nós pararmos assim que desprezar. Não, continue levando a palavra divina aos grandes que a desprezarão. Também aos sábios que exigirão provas. Aos simples e pequeninos que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Oh Deus, os pequeninos, ou seja, as pessoas um pouco mais simples. E simples aqui não quer dizer que a pessoa não tem conhecimento. Tem, porque simplicidade linka, casa com humildade. A pessoa que muito conheceu é o que mais sabe hoje, ou deveria saber, que se ele desconhecia o que conhece hoje, há 5, 10, 20 anos atrás, então, imagina o que existe para se conhecer com mais 5, 10 ou 20 anos de estudo e pesquisa. Observação, prudência, muita coisa, não? Muita coisa. Por isso que o filósofo Sócrates, grande filósofo, referência entre os filósofos, ele dizia, olha, sei, mas o que mais sei é que nada sei. Interessante, né? Só sei que nada sei. Por quê? Porque por mais que eu aprenda, por mais que eu tenha elucidado um caminho, isso me levou a um degrau. E esse degrau que eu subi me mostrou um horizonte a ser conquistado. E lá na frente mais um degrau. Ou seja, existe tanta coisa que eu desconheço que diante do que eu conheço é pouco demais. Praticamente nada. Por isso, nada sei, diante de tudo que tenho para conhecer. E assim que é o nosso aprendizado, dia após dia. Erasto pede aos espíritas, e principalmente para aqueles que estão querendo desenvolver algum tipo de atividade em suas casas, em seus ambientes, e que estão iniciando aí conversação com o plano espiritual superior, para serem também, ou terem, novos núcleos de luz, ele diz, arme-se de decisão e coragem, a vossa legião. Arme-se de decisão e coragem a vossa legião.
Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Arai. Haja. Faça acontecer. Tudo está preparado para que haja vitória, desde que haja trabalho prévio, desde que haja empenho contínuo, desde que haja perseverança, método, inteligência e boa vontade. Continua ele: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Mas, cuidado! Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Alerta! Pois no vosso caminho buscai a verdade. E aqui tem um ponto que quando a gente faz cursos em algumas casas, as pessoas fazem questão de bater o martelo. Não se desvie de Kardec. Olha que coisa interessante. Eu sei que eu estou falando para algumas casas que não tiveram a sua origem em Kardec e pronto. Não, hoje adotam Kardec. Hoje adotam o Evangelho. Hoje sabem da importância da reforma interior mais do que práticas exteriores. E nós damos graças a Deus por essa evolução. Hoje nós vemos muitas casas que não começaram com Kardec e que eram espiritualistas e não espíritas, tá? Hoje estando mais espíritas do que espiritualistas. Há muito ainda a avançar? Nós conhecemos em vários locais casas que estão, sim, trabalhando para estarem um pouco melhor afinados com o que a doutrina espírita está ratificando dentro das comunicações e dos ensinamentos espirituais que nós obtemos e alcançamos. Então, apenas vigiemos para não entender como certo algo errado, ou não entender como imprescindível algo não tão necessário assim. É necessário mesmo estarmos alertas e vigiando constantemente. Por isso, orar, vigiar, conversar sobre os ensinamentos, ler constantemente. Por isso, se não lerem e se não conversarem com alguém que pelo menos se disponha a nos ouvir sobre o que estamos lendo, talvez a gente não consiga acolher, ou seja, apreender o que o livro está nos ensinando. É necessário boa vontade para isso. E treinamento, porque talvez a gente não tenha o hábito. Mas tudo bem, é só começar. Com coragem, comece. E vá perseverando um pouquinho todos os dias. E busque alguém com quem você possa dialogar. E se for o caso, faça perguntas aqui também para nós. Às vezes fica disponível no YouTube essas mensagens. Também podem fazer perguntas pelo YouTube, pode fazer perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, pode fazer perguntas por outros meios, porque assim nós vamos trocando ideias. E isso faz com que nós cresçamos em nosso entendimento. Nós estamos indo agora para o item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. O Espírito da Verdade, ou o Espírito de Verdade, aqui denominado, também deu uma mensagem sobre isso. E eles dizem basicamente que é chegado os tempos em que essa nossa fé vai sendo realmente testada. É chegado o tempo em que não vai dar para fingir
que somos caridosos ou bonzinhos. É por causa das práticas nossas. Não vai dar para fingir diante dos tempos tão necessários de solidariedade que temos. Não sei se ele já via em 1862 o que estaríamos passando hoje, época de pandemia, porque estamos no início de agosto de 2020, então ainda estamos vivendo a pandemia no planeta Terra devido ao Covid-19. Mas muitas das coisas que aconteceram nesse período, e pessoas que dizem que estão valorizando mais alguns tópicos da vida que não estavam observando antes. Interessante isso, não? Então, assim, provavelmente seja este o momento em que nós vamos pôr para fora valores que verdadeiramente temos. Talvez seja este o momento. E talvez seja esse o momento de perceber melhor o valor de nosso irmão. Talvez seja esse o momento em que desperte em nós a compaixão, se é que tínhamos algum interesse em despertar essa compaixão, em despertar essa benevolência, em despertar a caridade, em despertar a fé, em despertar a crença neste Pai Celestial, que nos fez todos iguais. Porque ainda em tempos de pandemia, e nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, um dizer, eu não me lembro agora o capítulo, mas um dizer quando acontece uma calamidade ou uma catástrofe fatal com alguém, aí a pessoa diz assim, olha, tanta gente ruim aí por aí, foi acontecer logo que fulano, que é tão bom. E nós vemos isso agora também aí na época de tantas e tantas pessoas que acabaram desencarnando por terem agravado as suas situações com o vírus do Covid-19. Então, algumas pessoas já falaram isso, poxa, tem tanta gente ruim por aí, por que não levar, por que esse ou aquele? E como se nós fôssemos os julgadores do planeta, como se nós fôssemos o fiel da balança, ou mesmo como se fôssemos Deus. Olha que coisa, e eu estou falando dentro de amigos e amigas que professam doutrina espírita e que sabem que nós não estamos aqui por acaso e não há lição que passemos que não seja para o nosso aprendizado. Nós sabemos disso. É óbvio que cada um de nós vai ter que se precaver, porque faz parte do aprendizado evolutivo saber manter e se precaver com a vida. Mas nós sabemos que há muito a aprender em nosso meio. E talvez o Espírito de Verdade esteja vendo isso, tá? Porque ele está falando, olha, é necessário que nós trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E vai dizer para nós, vinde a mim, nós que fizemos a coisa que deveríamos fazer, ou realizamos o trabalho bem feito. Podemos até ter sido chamados agora, trabalhadores da última hora, porque há uma analogia também desse negócio da última hora com o final de um tempo ou o final de uma hora, de uma era. Há também essa analogia. Então, houve os primeiros no início dessa era, depois outros que vieram em outras horas, né? A primeira hora, a segunda hora, a terceira hora, e assim vem. Ou seja, o ciclo está se fechando. Estamos trabalhando em prol ou próximo a este portal que vai ser essa transição, ou que já está sendo essa transição do planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. E o que é isso? Que vai mudar a cor das pedras, das rochas do planeta? Não! Está sendo conclamada a mudança da atitude dos seres humanos que habitam neste planeta. A tal da reforma de mudar de um mundo de expiações e prova para um mundo de regeneração é sair de uma atitude propensa ao mal, ao querer vantagem em tudo, ao se dar bem em detrimento do próximo, para adentrar a um nível de que eu te amo, porque você é meu irmão. Eu te vejo
eu te respeito. Eu trabalho pela sua evolução. Todos nós estamos sendo chamados a participar do novo ciclo que já está se construindo e já vem, de alguma forma, movimentando o velho mundo e o ciclo anterior, que é esse que estamos ainda no seu final. Mas para participar deste novo, é necessário fazer um bom trabalho neste aqui. E se nós não tivemos a oportunidade, ou se não deu para cumprir tudo, quando fomos chamados lá na 5ª hora ou na 6ª hora, agora na 11ª hora, já no final da 11ª hora, quase chegando na 12ª, ou seja, quase no final desse ciclo, nós estamos podendo concluir a obra, concluir o feito, concluir o aprendizado, testá-lo, comprová-lo e assim dar graças a Deus pela oportunidade divina que Ele está dando para cada um de nós de refazimento, reconstrução, de revalorização daquilo que havíamos esquecido. Tem um termo aqui do Erasto que eu gostaria que você comentasse. O termo fala: que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos e moladores. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trecho. Ok, Marli. Muito obrigado por você aí nos prestigiar aí, né? Uma das pessoas que seguem ao vivo e a cores aqui conosco, não é? Mas você perguntou aí, né? Quando Erasto fala que importam as ciladas que armarem no vosso caminho, segundo a minha tradução, tá? Apenas os lobos caem na armadilha de lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. Diz assim a minha tradução, que é a mesma coisa que você leu aí com outras palavras às vezes. Ocorre que Jesus já havia nos ensinado que ele é o bom pastor. Acredito que você vai lembrar disso, Marli. Eu sou o bom pastor e as ovelhas me obedecem porque conhecem a minha voz. Se o ladrão chegar ou outro falso chegar e quiser conduzir as minhas ovelhas, elas não irão, porque elas já sabem como é o Cristo ou como é o bem a ser seguido. Por isso elas não irão seguir esse falso profeta ou esse falso Cristo, correto? Jesus falando isso, e agora Erasto aqui ratificando, de que, olha, porque ele já disse antes, né, que vão haver desafios. E por isso mesmo eu reverenciei as pessoas que foram os fundadores, aqueles que iniciaram os templos, as instituições e as casas espíritas, onde nós podemos estudar Jesus e podemos também nos beneficiar da presença e da energia, do magnetismo do plano espiritual superior. E ele diz que, olha, há armadilhas para lobos. Existem aqueles que são os mal intencionados, e os mal intencionados cairão na própria armadilha. É como se nós estivéssemos aqui ouvindo novamente nossos avós e avós, né? Minha avó principalmente, materna, que está na plata espiritual, ela dizia que, olha, vai dando corda que eles se enforcam, não é isso? Então é isso, os que querem desviar, os que não querem o bem, os que querem aprontar, os que estão ainda sem colaborar com o bem que poderiam realizar, estão cavando a própria sepultura ou criando para si mesmos suas próprias armadilhas. Estão realmente com corda para se enforcar. Então, estes vão cair nessas armadilhas, porque os que estão seguindo o Cristo ou a Boa Nova, estes vão parar para discernir. Agora, eu gostei, Marli, da pergunta, porque nos remete a este uso de nossa inteligência.
ao discernimento que cada um de nós busca ter no entendimento do Evangelho. Porque, para não cair em armadilhas, sejam armadilhas para lobos, para ovelhas ou para leões, nós precisamos apenas entender que é necessário agir com prudência, inteligência e habilidade. Agindo com prudência, com inteligência e com habilidade, nós deixamos as armadilhas para trás. Ocorre que Erasto, graças a Deus, também nos indica a necessidade de uma mentoria. Porque uma coisa é trilhar o caminho que nós nunca trilhamos sozinhos, com os riscos que temos que correr por nós mesmos. A outra coisa é trilharmos o mesmo caminho ao qual devemos trilhar com uma mentoria, com um mestre nos guiando. E ele coloca aqui, onde você leu, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. Então, confiemos em Deus. Afinal de contas, esse trabalho que Erasto está chamando-nos a realizar, como espíritas, como considerando que somos trabalhadores da última hora, ou seja, os que professaram esta doutrina, que está próxima a essa transformação planetária de provas e expiações para a regeneração do comportamento dos seres humanos. Então ele está chamando, olha, nós, vocês, espíritas, estão sendo chamados a isso, agora persevera, vai firme, vai em frente, confia em Jesus, tá? Porque ele vai te livrar das fogueiras do sacrifício, refrigerado no amor de Cristo, ao qual nós confiamos, no qual nós perseveramos, no qual nós seguimos adiante. Erasto está dizendo, há armadilhas que os lobos colocam, mas só colocam para pegar os semelhantes a eles mesmos, e também os desavisados, os invigilantes, os que estão andando cegamente. Então, um dos pontos que aprendemos nesta nossa palestra é que muitos são chamados, cada um no momento, para trabalhar na vinha, com a sua capacidade, com o seu empenho. Alguns terminaram a sua tarefa a contento. Outros terminaram, talvez, não tão a contento assim. Mas, graças a Deus, há uma nova oportunidade, nesta última hora, de refazer o que não foi bem feito, ou de passar a fazer algo novo de melhor qualidade. Também nos foi ensinado de que nós que temos algum conhecimento, que possamos consolar os demais e sustentar a nossa fé, porque sustentando a nossa fé, nós também amparamos aqueles que estão ao nosso redor. Foi-nos ensinados para perseverar no bem, no amor e na paz, porque Deus conta com estes que estão ali convictos da fé, para poderem ser focos de luz nesse ambiente que nós todos caminhamos. Deus nos abençoe. Porque ler um negócio desse no dia de hoje é despertar mais ainda a responsabilidade que temos. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas queridos, peço que oremos uns pelos outros, abençoando uns aos outros, de tal forma que encorajemos uns aos outros a fazer a sua parte no que compete à vinha do nosso Pai Celestial, que é esse gigantesco planeta Terra, mas talvez você não precise andar o planeta todo, basta andar no mundo ao seu redor, o mundo íntimo e o mundo social em que vivemos, comportando-nos de maneira digna, boa. É fácil? Não sei, para uns é mais, para outros menos.
mas nós estamos sendo chamados a treinar isso. Vamos acertar sempre? Não sei também. Uns vão acertar mais, outros vão acertar menos. Mas se o propósito for de acertar, Deus abençoe o bom propósito. Graças a Deus, que assim seja.